A lógica da inversão. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20. É certo que o Evangelho é vida eterna. Cristo não veio para melhorar nossa vida física e material. Não foi esse o objetivo de ter morrido na cruz do Calvário e ter cumprido a lei em nosso lugar. No entanto, isso está longe de dizer que a salvação não tem qualquer papel para esta existência, como se fosse algo a ser ativado apenas no momento de nossa morte. Crer em Cristo significa ter firmeza e segurança para viver. É assim que a fé verdadeira se expressa no aqui e no agora. O fato de nos relacionarmos constantemente com o sobrenatural, vislumbrarmos a glória da morada celestial provisória e a vida definitiva da ressurreição, da criação restaurada, faz-nos viver uma realidade invisível para os incrédulos, nossa maior glória e indizível loucura para eles. A certeza de Deus produz em nós a capacidade do discernimento. É como saber onde pisar para passar completamente seguro por um campo minado. A nova natureza implantada em nós pelo Santo Espírito dá-nos a visão do caminho a seguir, vereda de justiça e obediência. A nossa fidelidade a Deus é benéfica para nós, não para Deus. O Senhor de nada precisa, muito menos de nosso serviço e devoção. Estas coisas se constituem em privilégio para nós e resultam um caminhar seguro. O verso epigrafado fala da realidade daqueles que deliberadamente preferem o erro. É a lógica do inverso, a dinâmica do mundo. Vivemos dias quando exatamente aquilo que o Senhor está condenando no texto epigrafado acontece como norma. As virtudes estão em um deserto, sozinhas, abandonadas. É a impiedade que governa. É certo que o ser humano raramente tem a inclinação natural para o correto. No entanto, há nele a consciência geral das coisas aprovadas, garantida pela norma da lei gravada em seu coração. Romanos 2,15. Assim, diante da verdade de que há um Deus também presente em seu coração, o pecado trará à sua consciência a ideia da culpa condenatória. A estratégia humana é, então, retirar do pecado seu sentido de mal, rotulando-o como algo positivo. Faz-se necessária a padronização da perversidade, que será alcançada como resultado de um processo no qual o pecado deixa de ser reconhecido como tal, transformando-se em virtude. Um programa de legitimação do erro entra em operação, como vemos, por exemplo, com a questão do homossexualismo em nossos dias. É interessante que nem mesmo se admite discutir o assunto, apenas impõe-se a obrigatoriedade de sua aceitação. Caso contrário, correrá o risco de ser acusado de discriminação. Note a completa inversão. O bem é o pecado. Quem não discrimina é aquele que aceita a perversão. Ainda que um conceito ou prática historicamente seja reconhecido como erro, o pluralismo e o relativismo atuais concedem espaço suficiente para a acomodação de qualquer transgressão. A suposta liberdade, entre aspas, que se busca nos nossos dias é a possibilidade de fazer o que se queira, sem os incômodos pesos de consciência via processo de legitimação do erro. A sociedade deixou Deus de lado, ainda que viva falando de um Deus nos filmes e nas ocasiões da morte de indivíduos ilustres, de anônimas vítimas de crimes hediondos ou em hecatombes causadas por desastres naturais. Esta divindade sem vontade, sem identidade, sem norma, é o Deus politicamente correto, anticristão, falso e pagão. O substantivo e os dois adjetivos que aparecem substantivados no texto denotam a oposição radical e a diferença essencial entre a verdade de Deus e o engano do pecado.
Enquanto a primeira é bem, luz e doce, o segundo é mal, trevas e amargo. Note, portanto, que o real benefício humano encontra-se radicado exclusivamente na verdade de Deus, pois, ainda que o homem pratique a inversão, chamando o mal de bem, este não o deixará de ser porque o homem assim o quis. Porém, a principal implicação não é a conceitual, mas a existencial. Chamar o errado de certo não eximirá aquele que o pratica de suas terríveis consequências. Não apenas deixará de experimentar as bênçãos decorrentes da verdade, assumirá todo o ônus e as consequências dos pecados assimilados. Fixemo-nos na vontade de Deus. Atentemos para os perigos do mundo, de suas sutilezas e sua oposição à verdade. Apeguemo-nos ao Senhor. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.